Boa noite, Maico. Tudo bem? Boa noite, Gilmar. Tudo bem? Tudo na paz, né? Tudo na paz. Mais um dia na graça de Deus, né? Vencendo aí as dificuldades, os obstáculos que nos aparecem, mas com ele nós vamos avante, tá bom? Ô, Maico, hoje eu quero ler um trechinho pequeno que está em 1 Reis, capítulo 18, versículo 36 a 38, que nós vamos falar hoje, acho muito importante, né, sobre a oração. Então eu vou ler aqui 1 Reis, capítulo 18, versículo de 36 a 38, que diz assim: Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que fizestes o coração deles voltar para ti. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala. Vou fazer uma oração, tá? E depois a gente faz os comentários. E no final também, se você quiser, você pode encerrar com uma oração. Tá bom, Maico? Tá certo. Senhor Deus, estamos aqui hoje na tua presença, usando esse mecanismo aqui para levar a palavra para aqueles que precisam, que outrora estejam tristes, que estejam passando por situações difíceis, e que possa, Pai Santo, fortalecê-los na tua presença, e que nós saibamos que o cristão verdadeiro é aquele que tem entendimento da oração com o Senhor, que é o relacionamento direto. Por isso, Pai Santo, entrego nas tuas mãos nesta noite, para que o Senhor possa tocar a cada coração que ouvir esta mensagem. Muito obrigado, Senhor. Abençoe-nos, porque tu és o nosso Deus, hoje e sempre. Amém. Então, Maico, esta oração de Elias, né, é uma oração que foi assim muito rápida pelo momento em que se passava. Mas muitas vezes nós questionamos por que oramos pouco, por que oramos muito, como é que oramos, colocamos que tipo de palavra na oração. Mas, na verdade, a oração, ela é uma intimidade de sinceridade sua com Deus. E é isso que é preciso, que nós tenhamos esse relacionamento diário. Por que que Elias conseguiu que Deus ouvisse e fizesse? Primeiro, porque ele era um servo de Deus que dedicava a sua vida a Deus, né? Tudo na vida dele, em primeiro lugar, era Deus. Ele estava em completo relacionamento diário com Deus. E nós, muitas vezes, mesmo indo nas igrejas, participando de encontros, de bate-papo, muitas das vezes nós esquecemos de orar, nós esquecemos de que o verdadeiro relacionamento com Deus é na oração. Porque a oração é a nossa conversa com Deus, né? Então ali Deus derramou fogo do céu e consumiu tudo. Por quê? Porque a oração dele era sincera, verdadeira e não tinha meia volta, né? E Deus então manifesta o seu poder através da oração de Elias. Verdade. E manifestação de um jeito assim sobrenatural, né? De uma maneira bem forte. A oração realmente eu costumo até comentar assim que a oração ela move o coração de Deus, né?
A palavra ela nos alimenta. A palavra ela vai nos fortificando, nos dando orientação, nos guiando, nos dando direção. É como se fosse o manual, né? O manual da vida, né? Verdade. Como que a gente faz, como que a gente procede. Agora, a oração, ela é aquele contato, aquela linha direta com o Criador, né? E aí, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a gente tem um acesso direto ao Pai, para a gente poder orar, né? O véu que separava, né? Esse véu já não separa mais. Então, assim, essa linha direta com o Pai é igual se a gente pegasse aqui o telefone aqui, ó. Aí eu te dou uma ligada, né, Gilmar? A gente fala pelo telefone, de vez em quando a gente se fala pelo telefone. É a mesma coisa. Então, qual que é a ferramenta? Qual que é a linha direta? É a oração. Então, é com ela que a gente fala com o nosso Criador. Então, assim, a palavra, ela é excelente. A palavra, ela fortifica. E a oração em conjunto. Porque a oração, ela vai fazer essa linha direta com o Pai. É muito bom ter o conhecimento da palavra e a própria palavra vai dizer que a gente erra por não conhecer as Escrituras, não é? Exato. Só que assim, é muito bom esse conhecimento da palavra, mas a palavra a gente tem que ter a teoria e a prática, né? Como que a gente aplica? Como que a gente faz? E aí a vida de oração ela vai fazer essa prática, esse contato direto com o nosso Deus, né? O relacionamento com Deus, o Maico, na verdade a oração ela é o oxigênio do cristão. Sim. É o que faz o elo com Deus na intimidade. A intimidade é só através da oração. A palavra está aqui para nos nortear, para nos dar um rumo, para nos mostrar o caminho, mas a importância da oração é renovar, fortalecer o meu ser cristão com Deus verdadeiro. É colocar nas mãos dele as minhas verdades, né, aquilo que eu preciso, para que ele possa, então, me responder. Mas vai me responder também, não no tempo em que eu quero, mas no tempo em que ele acha que é conveniente e que isso vai me trazer um bom resultado. Porque ele conhece todas as coisas, né? Ele sabe o dia de amanhã. Nós não temos conhecimento. Então, a oração para nós cristãos é o oxigênio. Sem ela, não é que não adianta você só ir à igreja, só ler a palavra e não ter relacionamento com Deus, isso não fortalece a sua vida espiritual, né? Então, a vida espiritual é preciso em que nós tenhamos essa perseverança. Agora, Michael, vou te dizer, não é tão fácil, porque, na verdade, o diabo ele fica raivoso quando ele pega um cristão que pratica oração, porque aquele que pratica oração não dá espaço mais para as coisas erradas, para as coisas deste mundo. Então, em ativo relacionamento com as coisas do alto, que é o que nos fortalece e o que nos dá força para vencermos as dificuldades. Sim, e é a questão do relacionamento muito bem colocado, que você colocou aí. Por quê? Porque o relacionamento ele tem que ser nutrido de alguma maneira. Né? Vamos fazer uma analogia aí entre amigos, enfim, como é que a gente faz? A gente nutre o relacionamento pelo diálogo, né? E no caso do reino dos céus, do mundo espiritual, a gente nutre esse relacionamento com o Pai através da oração. Então qual que é o caminho? O caminho é a conversa, né? É exatamente manter, nutrir essa amizade com o Senhor, né? E Ele quer isso, Ele quer que nós nos aproximemos dEle, para que possa, então, essa amizade ser cada vez mais forte. Não é verdade? Maico, sabe o que nós não levamos em consideração? Muitas vezes nós levamos em consideração as nossas práticas diárias
de ir aos cultos, de orar, de louvar, de cantar, de dar uma palavra aqui, uma palavra ali, e muitas das vezes esquecemos que a oração, ela é um nutriente importantíssimo para a nossa vida cristã. Assim como o alimento, o almoço que se almoça todo dia, a janta, o café, é a oração para o relacionamento com Deus. E muitas das vezes nós fracassamos, né? Nós deixamos de praticar essa verdade todos os dias. Você vê, por exemplo, Daniel. Daniel orava de manhã, de tarde e de noite. Ele buscava o relacionamento com Deus sem cessar, não é? Eu digo para você, não é fácil, mas também não é difícil. É questão de perseverança, de se colocar diante de Deus. Se você entende que a oração é um relacionamento com Deus, é uma conversa com Deus, as coisas vão ficando mais fáceis. E você começa a praticar, não é verdade? Sim, e a questão toda da ação, ela parte de uma atitude. De uma atitude. Não basta simplesmente a gente imaginar, a gente querer, a gente desejar, isso tudo é bom. Mas aí a gente tem que realmente fazer. Então o que Deus espera é uma atitude, que nós tenhamos essa atitude. Então se a gente pegar como base a oração que Jesus ensinou, que é a oração do Pai Nosso, que como referência ela está lá em Mateus capítulo 6, eu estou até aqui com o texto aberto aqui, no versículo 8, ele diz assim, ó, não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe perdides. Então, quer dizer, antes que a gente abra a boca, o Senhor já sabe do que a gente vai pedir. Claro, Ele é o alfa e o ômega, né? Ele é o início, meio e fim. E Ele é onisciente. Ele tem toda a ciência, Ele sabe todas as coisas. Onisciente, onipresente e onipotente. E onipotente. Né? Então, assim, antes que a gente peça alguma coisa em oração, o Senhor, Ele já sabe. E aí a gente fica pensando assim, tá, mas para que eu preciso de orar então? Aí entra a questão da atitude. A gente já falou em vídeos anteriores de livre-arbítrio, a gente já falou de várias vertentes dessa vivência com Deus, né? E aí, essa é a atitude que Deus espera quando a gente para orar. E assim, as coisas, numa intimidade, num relacionamento, assim como na amizade, entre amigos, né, nossos mesmo, humanos, vamos dizer assim, a gente tem que construir esse relacionamento. A gente tem que estar sempre procurando saber, dar ouvidos, ouvir o que o outro está dizendo, falar, manter esse diálogo. Isso vai promovendo a amizade cada vez mais, ela vai ficando cada vez mais intensa. Então, na oração é a mesma coisa, a gente tem que ter essa atitude, a atitude de buscar. Porque se a gente deixar assim, o nosso corpo levar, conduzir as coisas, possivelmente ele vai conduzir assim, fica parado, não faz nada não, o dia já foi cansativo, né? Você ainda vai parar para orar ainda. Então, isso é o corpo dando as rédeas da situação. Agora, quando a gente começa a ter essa consciência que essa atitude exige um esforço a mais, então a gente vai realmente fazer. Eu acho que uma coisa é ficar imaginando, uma coisa é ficar pensando, outra coisa é fazer, né? Ô, Maico, a construção de uma oração, ela é diária. É igual a amizade, né? A cada vez em que você vai tendo mais diálogo, você vai conhecendo mais o outro. Como que eu vou conhecer a Deus se eu não permito que, né, buscar através da oração a presença de Deus na minha vida? Então vai ficar difícil, não é? Eu vou ser um crente meio desanimado e talvez eu vou dizer, nada acontece na minha vida. Mas é lógico que não vai acontecer, porque você não está tendo um relacionamento diário com Deus. Você não está permitindo que Ele fale no seu coração, né? E outra coisa, muitas vezes nós desistimos de orar porque nós colocamos a oração
muitas das vezes em pedido para mim mesmo, em pedido para satisfazer as minhas vontades. E isso não é relacionamento. Eu vou até te dizer que nós pedimos sim para nós, né? De repente nós precisamos de coisas e é pedir a Deus que ele muitas vezes nos ouve. Mas eu digo assim, isso não pode ser a causa principal. O principal é o relacionamento com Deus. É pedir a Ele que Ele administre em nós aquilo que Ele acha que é possível e que é legal para nossas vidas. Exato. E saber esperar. Isso. E tudo vai voltar na base do relacionamento propriamente dito. Por quê? Porque até o que a gente pensa, até o que a gente pede, até essas questões, a gente vai sentindo esses desejos, essas coisas, alinhados à vontade de Deus. Por quê? Porque o relacionamento está sendo construído. Então, assim, até tem uma parte eu não vou lembrar agora onde está escrito na palavra, mas que diz assim que a gente pede e não recebe porque pede errado, pede mal. Vamos colocar assim. Tiago, né? Eu acho que sim, não me recordo exatamente. Tiago. Mas o fato é, num relacionamento, a gente estando nessa harmonia, sempre buscando se relacionar com Deus pela oração, a gente vai criando esse vínculo de amizade com o Pai. E nesse vínculo de amizade, a gente vai tendo a direção, a gente vai pedir aquilo que está de acordo com a vontade de Deus. E aí, como alguém diria, é batata. A gente está pedindo alguma coisa que aquilo está de acordo com a vontade de Deus. Aquilo vai acontecer. Deus ele tem prazer em abençoar. E então isso tudo ele vai sendo assim, as variantes aí, né, que vão acontecendo no meio desse processo de buscar cada vez mais a intimidade com Deus. Deus ele tem prazer em abençoar, ele tem prazer em dar o melhor para os seus amigos. Tem mesmo. Ô Maicon, inclusive, como esse canal é Vivendo com Deus, né, o nosso dia a dia com Deus, eu tenho essa experiência. Bem antes, eu orava pedindo a Ele o que eu queria. Depois que eu aprendi que o nosso relacionamento começa em querer a presença dele primeiro, do que as coisas que ele pode nos dar, aí é que eu fui abrindo a mente e as coisas foram acontecendo comigo que, sabe, são coisas que eu não merecia pelo tamanho pecador que eu sou. Mas Deus me agraciou, me abençoou e tem me abençoado muito, muito, sabe? Justamente por nós colocarmos Deus em primeiro lugar. Então nós temos que saber separar isso. Sabe, meu querido irmão, você que está aí do outro lado nos assistindo, coloque Deus em primeiro lugar, depois você coloque a sua família, dirija a sua vida, peça que Deus dirija a sua vida, peça que Deus administre em você a sabedoria para que você saiba conduzir a sua vida, para que você saiba conduzir a vida de seus filhos, para que você possa ser um espelho para seus filhos, para que você possa viver e ser pequenos cristos, vivendo a verdadeira palavra através de uma oração, porque a oração pode tudo. Ele é a rocha, ele é o alfa, o ômega, né? O começo, o início, ele é o fim, ele é tudo. Então, se colocarmos Deus em primeiro, as coisas vão acontecendo, pode ter certeza. Exato. E outra coisa, né? A palavra ela vai orientar assim: buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, assim, exato. É só acreditar, é só confiar, é só fazer o que a palavra está orientando: buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas que serão acrescentadas. Deus é um Deus de abundância. Deus, ele sabe, aquele versículo que eu li, né? O versículo 8 de Mateus 6. Né? Antes que a gente peça, ele já sabe o que a gente vai pedir. Então, assim, o que eu tenho procurado, o irmão Gilmar? Eu tenho procurado, assim, a viver, é buscar uma oração que ela tenha característica, assim, mais de gratidão, mais de agradecer.
Agradecer. Sabe por quê? Porque a gente tem milhares de motivos, exagerando, claro, para agradecer. Mas a gente não agradece. Às vezes são coisas grandes, às vezes são coisas pequenas, mas a gente, todos os dias, nós temos motivo para agradecer. Só da gente amanhecer, só da gente acordar, da gente dar aquela respirada de manhã cedo, encher o pulmão, isso já é uma dádiva. Já é motivo de agradecimento. Já é motivo de agradecimento. Imagine se nós não tivéssemos esse ar que a gente respira. Então, assim, o que Deus espera de nós é que nós sejamos gratos. Por quê? Porque Deus, ele jamais ele vai rejeitar uma oração de gratidão. Jamais. Aliás, a gratidão, ela é a chave para Deus mover a nosso favor. A chave é a gratidão. Sim. A partir do momento que a gente está com o coração grato, a gente está fazendo o quê? A gente está reconhecendo que Ele tem todo o domínio da situação. Que Ele estamos nos humilhando diante da presença dEle, sabendo que Ele é o Senhor da nossa vida, né? Sim. Que sem Ele não somos nada. Entendeu? Sim, e a gratidão, eu costumo até brincar assim, que a gratidão, ela constrange Deus. É claro que seria, né, muita, como é que eu vou te dizer assim, eu achar que eu sei alguma coisa nesse sentido é demais. Mas eu imagino, eu suponho que a gratidão realmente ela constrange Deus. Porque quanto mais grato a gente for, mais a gente está dizendo para Deus assim, eu confio. Eu confio. Tu és tudo para mim. Tu és tudo para mim. Então, se eu tô, às vezes alguém brinca assim, mas até se eu der uma topada e vou me machucar, ora, tudo a gente tem motivo para agradecer. Dei uma topada no pé lá, chutei uma pedra, não quebrei nada, doeu um pouco ali na hora, sangrou um pouquinho de repente, quebrou algum osso? Não, tem motivo para agradecer? Meu Deus, muito obrigado. Ué, minha filha uma vez, estou falando disso e lembrei de um exemplo prático aqui. A minha filha, certa vez a gente estava voltando da pracinha, eu e ela, e quebrou um bueiro desses da beira de rua, perto da minha casa, e a minha filha não viu, e ela enfiou a perna ali. Tinha o bueiro, esses bueiros padrão, geralmente ele vem com aqueles ferros transversais, né, na horizontal. Quebrou um ferro daquele, ela enfiou o pé ali dentro, magrinha, parece um grilinho, né? Enfiou a perna ali, rapaz, aquilo levantou assim, ó, a carne assim, ó, foi até o osso, ficou aquele osso branquinho, rapaz. Nossa, mas foi ruim demais ver aquela cena, porque aquilo saiu raspando a perna. Ela misericórdia. E aí levamos ela na correria no hospital e limpa tudo e começa a dar aquele ponto todo. Rapaz, como que eu agradeci a Deus? Aquilo ali não infeccionou, não aconteceu nada. A perna dela recuperou, só tem uma marquinha da cicatriz mesmo. Então, assim, tudo é motivo para agradecer a Deus. E aí, a gente sendo grato, a gente está buscando o reino dos céus também. Porque tem a ver com gratidão. Tem a ver com gratidão. Entende? Entendo. Ô, Maico, Jesus, ele nos deixou uma experiência para que nós possamos avaliar hoje, que é quando ele disse, se possível, afasta de mim este cálice, na oração que ele estava fazendo antes da sua morte. E muitas pessoas perguntam, mas que cálice é esse? Porque ele seria separado, porque ele levou os nossos pecados com ele. Ele seria separado do Pai. Olha, misericórdia. Assim como nós, pecadores, quando não reconhecemos, né, o senhorio de Deus, e que não reconhecemos que devemos mudar a nossa vida para não ficar nesta separação, não é? E muitas das vezes nós não levamos muito a sério, não é verdade? Então é preciso que nós saibamos levar a sério para vivermos na presença de Deus. Não deixe, meus irmãos, que o pecado te afaste. Reconheça, peça perdão, que Deus te dá com certeza. Quando ele rasgou o véu de cima
abaixo, não foi de baixo para cima, mas de cima para baixo, mostrando para nós que é Ele, o Deus Todo-Poderoso, que rasgou para que nós pudéssemos ter intimidade direta com Ele. Então, Ele deixou esses mecanismos para que nós pudéssemos entrar em intimidade com Ele. Então, aproveite, não deixe, não se leve para o mal, busque o bem, busque as coisas do alto. Verdade. E eu lembro de um episódio que aconteceu comigo quando eu era bem novinho. E a minha falecida mãe, ela esteve no leito do hospital à beira da morte. E ela não conhecia Jesus. Ela não conhecia. Até que naquela época acontecia muito isso, né? Tinha aquelas visitas de hospital há muitos anos atrás, né? Hoje a gente sabe que existem algumas restrições, né? Apesar de ainda poder, tem algumas restrições. Mas naquela época entrou umas irmãs lá de alguma igreja, que eu não sei qual era a denominação, e visitaram ela na cama lá do hospital. E ela na beira da morte. E ela pensava muito assim, eu era muito pequenininho, e ela pensava assim, eu queria muito ver o Maicon chegar pelo menos a 7 anos de idade. Isso na cabeça dela, né? Ela pensando, né? E aí aquelas irmãs, elas chegaram para ela lá na beira da morte, lá na cama no hospital, e viram que ela estava realmente numa situação difícil, e falaram assim para ela assim, olha, a gente vai te dar um presente, a gente pode te dar um presente? Ela falou, pode sim. E aí elas pegaram uma Bíblia, a Bíblia estava até surrada, rapaz, ela já foi lida, tinha sido lida bastante vezes, né? Tava com a folha amarelada, bem cheia de anotação, uma Bíblia antiga. E aí aquele grupo falou assim, ó, a gente vai deixar essa Bíblia aqui para você. Toda vez que você tiver medo, que você tiver alguma coisa que está te incomodando, você abre em Salmos 23 e você lê. E aí leram a primeira vez com ela. E aí, quer dizer, fizeram esse exercício de fazer a primeira leitura e falaram assim, toma, esse é teu presente. Você vai, esquece que você sabe orar, que você não sabe orar, esquece tudo. Toda vez que você sentir medo, você faz isso. Você abre no Salmos 23 e você lê. Mas lê com muita fé. Você acredita nisso que você está fazendo. Combinado? Ela, combinado. Rapaz, chegou a madrugada e foi tiro e queda. O medo. E aí ela lembrou. Pegou o Salmos 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E foi lendo. Do jeito que ela aprendeu. Ela não sabia nada de Deus. Ela não sabia como fazer. E ela lia várias vezes. Isso aí aconteceu, resumindo a história, isso aconteceu por vários dias. E ela não só me viu chegar a 7, mas ela me viu chegar a 5 vezes mais, até 35 anos. Então, quer dizer, Deus foi bondoso com ela, que permitiu que ela me visse chegar. Ela achava que 7 anos era uma idade que eu ia me virar sozinho, que eu ia... Coisa de mãe. Que eu ia conseguir sobreviver, mesmo tendo pai, aquela coisa toda. Mas ela me viu, Deus permitiu que eu chegasse até 35 anos, 5 vezes mais. E ali, ô Gilmar, olha que interessante, ela foi criando um vínculo, ela foi criando um relacionamento com Deus, mesmo sem saber como é que funcionava. Ela foi lendo Salmos 23, ela foi acreditando, ela foi recitando, mas aquilo na verdade era uma oração. Percebeu? O coração era puro, era verdadeiro, sincero. Então, assim, e assim ela foi fazendo. Então, assim, Deus é Deus, a gente não sabe como que faz. Por isso que o relacionamento ele tem que ser o dia a dia. O relacionamento ele tem que ser a gente construindo com Deus esse relacionamento. Mas, assim, como é que faz? Para quem está nos ouvindo agora, tá ouvindo isso tudo, tá falando, pô, mas como é que eu faço? Faz o seguinte, é igual a gente está conversando aqui agora. É a mesma coisa. Dobra o seu joelho e fala com o seu Criador. Abre o seu coração, conversa. É uma conversa, né, Gilmar? É uma conversa. É uma conversa. E não se deve levar, porque muitas vezes nós olhamos certos pastores falar cada palavra bonita, que nem eu mesmo sei o que ele falou, tem que olhar no dicionário. Não é isso. A oração sincera, pura, é aquela que sai da verdade do seu coração.
Então, fale da sua forma, fale do seu jeito, mas fale com Deus, sabe? É isso que é importante, é colocar para Ele. E o relacionamento ele vai sendo construído, pode ter certeza disso. Começa assim, toda vez que alguém vai me falar alguma coisa assim, poxa, eu queria tanto fazer isso, eu queria tanto fazer aquilo, aí eu falo assim, ué, então faz. Exatamente. Mas eu não tenho recurso, aí são as desculpas, né? Aí eu falo assim, não, você faz, aí no processo, no caminho, você vai ajustando, um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita, você vai ajustando. Então, assim, e vai se acertando. A mesma coisa é na nossa vida como cristãos. A gente faz. Ah, mas eu não sei como fazer. Fala com Deus. Do jeito que você falar. Dobra os seus joelhos, ora ao Senhor, e Deus vai te ajudando. Ele vai te direcionando, Ele vai te ensinando. Então, meu irmão, assim, pra gente fechar, você começou com uma oração, não é verdade? E eu vou terminar com Mateus 6 aqui, que é exatamente a oração que Jesus nos ensinou, né? Intitulada aí como a oração do Pai Nosso. Assim como a minha mãe fez lá no Salmos 23, que ela acreditou, que ela teve fé e realmente no meio daquela angústia, no meio daquela dor, ela fez isso. Jesus ele coloca aqui, ó, portanto vós orais assim. Ou seja, ele está dando uma instrução. Ele não está dizendo assim, você precisa orar sempre assim, tem que ser sempre dessa maneira. Não é isso que ele diz. Ele quis dizer o seguinte, olha, eu vou te dar uma diretriz, eu vou te dar um caminho, aí você vai fazendo, você vai treinando. E aí, com o passar do tempo, as coisas vão fluindo no relacionamento, na amizade, as coisas vão fluindo de uma maneira mais natural. Afinal de contas, quanto mais eu conheço a Deus, né, mais eu vou ter intimidade, mais eu vou falar coisas que estão, às vezes, segredos meus. Eu vou contar para Deus, por quê? Porque é por causa da amizade. Então, assim, ó, Mateus 6, no versículo 9 em diante, ele fala assim, ó, Jesus, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Versículo 10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Então, assim, o que Jesus fez aqui? Ele falou assim, olha, eu vou dar para você, então, um modelo de oração. É uma oração que agrada a Deus. Como que é esse modelo? Aqui nessa oração do Pai Nosso, ela tem uma estrutura. Não é o caso, a gente não vai entrar hoje nesse assunto, mas assim... Porque ele é grande, tem vários pontos. É grande, mas ele tem uma estrutura nessa oração. Então você que está nos ouvindo hoje, e essa palavra, eu tenho certeza que a palavra de Deus, ela não volta vazia, e ela está entrando no seu coração como uma flecha. Então o que você pode fazer? Mateus capítulo 6, se tem uma Bíblia, ou de repente um amigo empresta uma Bíblia, mas às vezes você tem até uma Bíblia na sua casa. Você pode começar assim, Mateus capítulo 6, do versículo 9 ao 13, oração do Pai Nosso. Assim como aquele exemplo que a minha mãe leu lá, Salmos 23, a gente vai lendo, vamos lendo a oração do Pai Nosso. E Deus, ele vai o quê? Ele vai dando a diretriz, ele vai construindo um relacionamento com a gente e as coisas vão fluir de uma maneira natural depois. Por isso que eu falei assim, quando alguém me pergunta assim, eu tô querendo muito fazer isso, mas o que eu faço? Eu falei, faz, ué, só faz. Só faz e depois vai ajustando. Depois vai parte para ação, né? Parte para ação. Por isso que a gente volta na atitude. Então a oração ela é uma atitude. Não sei como orar. Abre o seu coração, rasga o seu coração. Como é que eu posso fazer? Pega a base do Pai Nosso. Vai lendo a palavra e recitando. O que a palavra de Deus nos orienta, Gilmar? É a gente recitar a palavra de Deus. Tudo que a gente estiver lendo, a gente tomar posse, a gente recitar. Aonde fala o que aconteceu em terceira pessoa, ele, a gente pode tomar posse. A gente fala assim, vai lendo o versículo, eu.
E a gente vai o quê? Exatamente. A gente vai recitando a palavra de Deus, a gente vai tomando posse. Uma vez que a gente vai tomando posse, a gente vai vivendo o reino. A gente vai vivendo o reino. Né? Ô Maico, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Então, isso serve também, se você for ver no Pai Nosso, nós não vamos conversar agora, mas primeiro buscai as coisas do alto, buscai o Senhor primeiro, não o que Ele tem para nos dar. Então, é importante que você que está do outro lado saiba disso. Nós não podemos buscar a Deus para Ele nos dar coisas, mas nós temos que buscar a Deus pelo que Ele é. Porque se nós buscarmos pelo que Ele é, com certeza as outras coisas serão acrescentadas. Porque Ele olha o nosso coração, não é? Aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Não é verdade? Aonde está o seu tesouro? Seu tesouro está no céu ou seu tesouro está na terra? Então, é importante que nós possamos meditar nessa palavra, na oração e praticarmos dia a dia, né? Verdade, verdade. Bom, eu acho que deu para a gente falar um pouquinho do tema hoje. Que nós possamos também cada vez orar mais e junto à palavra de Deus, que a palavra ela vai nos orientando também. Deus ele vai dando resposta Sim. também. Por isso que eu falo Sim. de recitar a palavra, porque uma vez que a gente está lendo a palavra, Deus ele está falando também. Então a gente toma posse, a gente fala assim, puxa, essa palavra é para mim. Como que essa palavra encaixa na minha vida? Não é? E aí a gente vai orando, porque a oração ela é a prática. Ela é a prática que a gente vai cada vez mais se aproximando do nosso Deus. É verdade. O conhecimento com Ele depende da nossa busca. Se nós não buscamos, não vai acontecer. Mas se nós buscamos, vai acontecer sim, com certeza. Com certeza. Não talvez da forma que você espera, não da forma que você quer, mas da forma que Deus acha que é bom para cada um de nós. Não é? É verdade. Deus é Deus, né? Deus é Deus. Às vezes a gente acha uma coisa e Deus ele tem as métricas dele, ele é soberano. Ele é soberano. Exatamente. Então, Deus é o Todo-Poderoso. Então que a gente possa se sentir a liberdade de falar, abrir o nosso coração para Deus. Às vezes, sabe o que acontece? Às vezes a gente começa até muito pidão. Pede. É o pidão. Aí vai pedindo. Deus releva. Deus ele sabe dessas coisas todas, como que a gente é, muitas das vezes. É verdade. Mas que a gente possa, assim, num estado de consciência, a gente possa sempre pensar assim, como é que eu faço agora para agradecer tudo que Deus... Rapaz, você sabe que a gente sempre encontra alguém numa situação menos favorável que a nossa. Sempre vai ter. Eu ouvi um rapaz tocando guitarra sem os dois braços. Tem um vídeo no YouTube que eu esqueci o nome dele, guitarrista. Só com a pontinha do dedo assim, ele bota a guitarra no chão, sem os dois braços, ele toca a guitarra, eu olho aquilo e falo assim, rapaz, ele toca guitarra mais do que eu com as duas mãos e os dois braços. Então, é a gratidão, a gente a cada vez... Maico, nós devemos interceder pelo outro. Isto é compaixão. Nós devemos nos preocupar com o outro. Nós devemos dedicar ao outro. É isto que Deus quer de nós, não é? E então, é o que eu passo para você, meu querido, que está aí do outro lado. Viva na presença de Deus, busque, não desanime, persevere. Querido irmão, você que está aí do outro lado, nós desejamos tudo de bom para você. Participe conosco aqui, dê a sua opinião, nós estamos aqui também para te ouvir, nós não somos o dono da verdade. O dono da verdade está aqui, está na palavra. Ele é o dono da verdade, ele é o Senhor da minha vida, da sua vida e de todos nós, tá bom? Dê o seu like aí, nos ajude a crescer também, que crescendo, mais pessoas irão ouvir essas mensagens, tá certo? É isso aí. Recado dado, né? Muito bom hoje o tema. Gostei. Essa proposta aí sua de tema aí que você trouxe pra gente aí.
E eu fui na sua, gostei. Obrigado, tá, João? Mas é assim mesmo. De nada, é assim mesmo. Nós estamos aqui para isso, né, Maico? Nós não somos sabedor de tudo, a gente está aqui aprendendo, né? E isso que é importante. Aprender, 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 para que Deus cresça e a gente diminua cada vez mais, né? E aprender... E que sejamos, e que tenhamos compaixão com o nosso irmão, né? E que tenhamos compaixão com ele. E que nós possamos preocupar mais com o outro, não é verdade? É verdade. Esse é o relacionamento que Deus quer de nós. Isso é o Evangelho. E é dar, né? Dar é melhor do que receber. É o transbordo. A gente sempre fala do transbordo. Eu aprendi, eu dou. É verdade. Então é isso. É verdade. Então tá bom. Isso aí. Fica na paz aí. Restante de semana abençoada aí pra você, pra toda a sua família. E quem tá nos vendo aí também, nos vemos na próxima. Uma semana abençoada para todos. Que Deus abençoe a todos ricamente. Não desanime, não desista. Busque a presença do Senhor. Tamo junto! Tamo junto. Amém.